E aí, turma boa, sejam todos bem-vindos ao canal Sala Web de Aula. Eu sou o professor Fernando Silva e esta é mais uma videoaula do nosso canal. Me acompanha aqui. Na nossa videoaula de hoje teremos Ciências Nono Ano. Nosso assunto de hoje, teremos aí o capítulo Reações Químicas e Teoria Atômica de Dalton. Na nossa primeira parte, abordaremos os seguintes assuntos: recordando mudanças de fase da água, temperatura de fusão, temperatura de ebulição e densidade. Esse conteúdo você encontra no capítulo 1 do seu livro didático, páginas de 15 a 17, ok? Então vamos lá. Capítulo 1, teremos aí o tópico 1, recordando mudanças de fase, também chamadas mudanças de estado físico. Mas aqui a gente vai trabalhar com o estado físico, vamos chamar de fase, ok? Então, essa primeira parte aqui fala exatamente, descreve exatamente esse experimento. Nós temos aqui um termômetro colocado no gelo, certo? A uma determinada temperatura, ele está na sua fase, seu estado sólido, e outra determinada temperatura do sólido ele passou para o líquido. Se eu continuar aumentando a temperatura, fornecendo energia, fornecendo calor, ele vai passar para a fase gasosa, ok? Então, nós temos aqui o finalzinho aqui do resumo desse experimento. A água estava na fase sólida, posteriormente passou para a fase líquida e finalmente para a fase gasosa. As mudanças de fase, que alguns também denominam mudanças de estado físico, recebem nomes conforme mostra o esquema a seguir. Então, de sólido para líquido, de líquido para gasoso, cada fase, mudança de fase, recebe um nome. Então, vamos ver aqui o nosso resumo. A seta azul indica diminuição de temperatura. Então, é nesse sentido eu estou diminuindo a temperatura. A seta amarela indica aumento de temperatura, ou seja, eu vou aquecer, vou fornecer energia. Então, nós temos, aumentando a temperatura, nós temos a fase sólida, que quanto mais eu aumento a temperatura, ela passa da fase sólida direto para a fase líquida. Esse processo é a fusão, do sólido para o líquido, fusão. Se eu continuar aumentando a temperatura, o líquido vai passar para o estado de vapor, gasoso. Então, nós temos a fase líquida para a fase gasosa, é a vaporização. E tem também um processo que eu posso ter do sólido direto para o gasoso, fornecer energia rapidamente. Ele foi do sólido direto para o gasoso sem passar pelo líquido. É a chamada sublimação, ok? Do sólido direto para o gasoso sem passar pelo líquido. Se eu fizer o caminho contrário, diminuir a temperatura da fase gasosa para a fase líquida, eu tenho um processo chamado condensação ou liquefação, certo? Gasoso para líquido. E do líquido para o sólido, solidificação. Se eu tenho do sólido direto para o gasoso sem passar pelo líquido, é a sublimação. O contrário é o inverso da sublimação, ok? Do gasoso direto para o sólido sem passar pelo líquido. Mas vamos nos ater ao seguinte: a vaporização é a passagem da fase líquida para a gasosa. Ela pode acontecer de duas maneiras. Então, nós vamos ter dois nomes para a vaporização. Se ela acontecer de forma lenta, sem formação de bolhas, ela é chamada evaporação. Como assim? A roupa secando no varal. Vai acontecer de forma lenta, a água na fase líquida vai para a gasosa. Então, não tem formação de bolhas e é um processo lento. Então, a vaporização recebe o nome de evaporação. Já quando eu pego a água e aqueço ela a ponto de ferver, ela vai passar para a fase gasosa muito mais rápido e vai ter a formação de bolhas nesse processo. Então,
acelerando o processo de vaporização e tendo formação de bolhas, aí é chamada de ebulição, certo? Então existem dois nomes para a vaporização. Se ela for lenta, sem formação de bolhas, é evaporação. Se ela for rápida e com formação de bolhas, é a ebulição, beleza? Segundo tópico, temperatura de fusão, temperatura de ebulição. Então, naquele esquemazinho inicial, você tinha o termômetro marcando a temperatura do gelo, da água líquida e o vapor. Beleza. Temperatura de fusão, fusão é a passagem do sólido para o líquido. Então, a temperatura de fusão é aquela temperatura que marca a passagem da fase sólida para a fase líquida, ou vice-versa, a solidificação, ou seja, da fase líquida para a fase sólida. Então, os dois processos, do sólido para o líquido ou do líquido para o sólido, é a chamada temperatura de fusão ou ponto de fusão, ok? Temperatura de ebulição, ebulição do líquido para o gasoso. Condensação ou liquefação, do gasoso para o líquido. Então, a temperatura que marca a passagem do líquido para o gasoso, ou vice-versa, do gasoso para o líquido, essa temperatura é a temperatura de ebulição ou ponto de ebulição, ok? Observações, né? A temperatura de ebulição das substâncias pode variar bastante, dependendo da pressão atmosférica do local em que o experimento é feito. Portanto, todas essas medidas que você vê aqui nessa tabela aqui do lado, a água, o ponto de fusão dela, temperatura de fusão é 0. Ponto de ebulição, temperatura de ebulição é 100. O alumínio, para passar para o estado líquido, ele tem que estar a uma temperatura de 660 graus. Para passar para o estado de vapor, 2519. Mas tudo isso para ter sempre os resultados específicos que estão aqui na tabela, tudo foi feito com um critério. Tudo medido a mesma quantidade de pressão atmosférica. Onde é que isso acontece? Ao nível do mar. Então, todas essas medidas que você encontra aqui do lado, todas essas medições foram feitas no nível do mar. Vamos considerar sempre isso, ao nível do mar, ok? Continuando, onde é que eu aplico esses conceitos de temperatura de fusão e temperatura de ebulição? Nós temos aqui um exemplo, um esquema feito. A água, ponto de fusão, temperatura de fusão 0, temperatura de ebulição 100. Do etanol, o álcool, fusão menos 114 graus, ebulição 78 graus. Naftaleno, fusão 80 graus, ebulição 218 graus. Onde é que eu vou aplicar isso? Pergunta: em que fase se encontram água, etanol e naftaleno a temperatura ambiente? Temperatura ambiente, vamos ver, aqui no nossa região, vamos supor que estamos a 30 graus. Então, vou pegar 30 graus como referência, 30 graus Celsius. 30 graus é mais do que 0, mas 30 é menor do que 100. Então, está entre 0 e 100. A água está na fase líquida. O etanol, 30, é maior do que o número negativo, mas é menor do que 78. Então, o etanol, o álcool, também vai estar no estado líquido, na fase líquida, a temperatura de 30 graus. Mas o naftaleno, 30 é menor do que o ponto de fusão, 80. O naftaleno vai estar no estado sólido, ok? Outro exemplo. Em que fase vai se encontrar água, etanol e naftaleno a 90 graus? Vixe, vamos ver agora aqui, né? 90 graus. 90 graus, a água, 90 está entre 0 e 100, entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Então, a água ainda vai estar na fase líquida, porque 90 é menor do que o ponto de ebulição.
Porém, o etanol, 90 é maior do que o negativo e 90 passou de 78, que é o ponto de ebulição. A água a 90 graus vai estar na fase líquida, mas o etanol já vai ter evaporado, vai estar na fase gasosa. Já o naftaleno, 90 graus, é maior do que o ponto de fusão e menor do que o ponto de ebulição. Então, o naftaleno vai estar na sua fase líquida a 90 graus. Então, isso é uma das aplicações dos conceitos de ponto de fusão e ponto de ebulição. Já densidade, ele bota os seguintes exemplos, né? Considerando 4 pedaços de metal de alumínio com tamanhos diferentes, todos a temperatura de 25 graus. Então, nosso experimento, a mesma quantidade de pressão atmosférica e a mesma temperatura para todas as peças. Vamos supor, nós temos aqui, pegar uma borracha como exemplo, né? Se esse material pode ocupar o lugar, o que eu posso guardar, e se eu colocar outro objeto aqui que for maior do que a minha mão, vai empurrar a borracha. Então, ele ocupa um local no espaço. Se ele ocupa um local, esse espaço que ele ocupa, nós temos que é o volume, certo? 3 dimensões, comprimento, largura e altura. Então, o espaço que ele ocupa é o chamado volume. Se ele tem volume, eu posso colocar na balança e medir a quantidade de substância que tem aqui, ou seja, a sua massa. Beleza? O que é que isso tem a ver com esse exemplo do alumínio? Eu peguei 4 pedaços de alumínio, beleza? Eu peguei um pedaço pequeno, o volume era de 1 centímetro cúbico, botei na balança, deu massa 2,70 gramas. Óbvio que eu peguei um pedaço maior de 2 centímetros, botei na balança, a massa deu o dobro, 5,40. Eu peguei o terceiro pedaço com 100 centímetros cúbicos, óbvio, botei na balança, a massa é maior. Quanto maior o volume, maior vai ser a massa. Professor, eu estou vendo aí, quanto maior for o pedaço, mais massa eu vou ter. Vai ter as gramas aumentando. O que é que isso tem a ver com a densidade? Eu vou relacionar agora a massa pelo volume. São números diferentes, mas olha o que acontece quando eu pego a massa e divido pelo volume. 2,70 por 1, 5,40 por 2, 270 por 100, 2.700 por 1.000, sempre dá 2,70. Então, esse valor 2,70 se refere à densidade de qualquer pedaço de alumínio. É assim que o cientista identifica que substância é aquela. É uma das maneiras, devido à sua densidade. Não importa se é um pedaço pequeno ou uma barra enorme. A densidade daquela substância, daquele material, vai ser sempre a mesma, ok? Então você tem aqui a definição. A densidade de um objeto ou de uma amostra de um certo material ou substância é o resultado da divisão da sua massa pelo volume. Sempre massa dividido pelo volume. Vai dar sempre a mesma coisa. Fazendo esse mesmo experimento com a água, você vai encontrar que a densidade da água líquida é de 1. E qual é a unidade? A unidade depende do que você usou. Se foi grama e centímetros cúbicos, grama por centímetro cúbico. Se foi grama e litro, gramas por litro, e assim por diante. Ok? A densidade de um mesmo material depende de duas coisas. Ele depende da temperatura, porque se eu aumentar a temperatura, ele pode se dilatar, ou seja, aumentar o seu volume. Aumentou o volume, aumenta a massa. Eu tenho uma densidade diferente. Diminuir a temperatura, ele encolheu, diminuiu o seu volume, se contraiu, ou seja, contração. Aí a densidade vai dar diferente, ok? Mudanças de fase também provocam mudanças na densidade da substância. Como assim?
A água na fase líquida, a densidade é 1. Mas quando eu diminuo a temperatura, ó, a temperatura aparecendo de novo, e ela passa da fase líquida para a sólida, o gelo, a densidade é 0,92. Essa é a explicação de por que o gelo flutua na água, certo? Ah, tudo não é água, por que que o gelo então flutua? Porque a densidade da água na fase sólida é menor do que a densidade da água na fase líquida. E tudo que for menos denso vai flutuar. O que for mais denso vai afundar, ok? Então esse aí é o nosso conteúdo de hoje, certo? Você vai encontrar nas páginas 15 a 17 do capítulo 1. Nós temos aqui atividade bem simples. Na primeira, quantas e quais são as fases físicas da matéria? 2. Vaporização é a passagem do estado líquido para o gasoso. Assim, descreva a diferença entre a evaporação, o que é a evaporação e o que é a ebulição. Descrever a diferença entre as duas. A 3, o que vem a ser temperatura de fusão. A 4, que vem a ser a temperatura de ebulição. Na 5, como podemos calcular a densidade de um objeto ou de uma amostra de certo material? E 6, cite 2 fatores que afetam a densidade, ou seja, que podem modificar a densidade daquele material. A gente acabou de falar nelas. Ok? Então, esse aqui é o conteúdo que vai para os alunos que não têm acesso à internet. Vão passar na escola, assim que for possível, e receber o material impresso, levar para casa e depois devolver na escola respondido. Vocês vão clicar no link do formulário e vão ser direcionados para o formulário no navegador, certo? Então você tem aqui o formulário com atividade, que é as mesmas questões. Você vem aqui na sua identificação, peço que coloque o seu nome completo, porque tem alunos com o início do nome parecido, certo? Tem salas com mais de uma pessoa com um nome parecido. Então, você bota nome e sobrenome, já resolve esse problema. E assinala a sua turma. Se identificou? Vai em próxima. E aí sim, você tem a nossa atividade. As mesmas perguntas, você vai lá, responde, todas são obrigatórias, então você tem que responder, certo? Todas. E aí clica em enviar. Não há necessidade mais de bater foto, certo? No momento que você clica em enviar, você vai receber uma notificaçãozinha dizendo que a atividade foi concluída e enviada. Pronto. Ao final da semana eu vou receber o arquivo com todas as atividades de todos os alunos daquela turma, certo? Então não há necessidade mais de bater foto. Eu já recebo tudo com todas as suas respostas, estão tudo anotadinho, eu vou ver tudo num arquivo só. Aí eu posso comparar as respostas de todos os alunos olhando um arquivo só. Beleza? Para ver onde é que estão acertando mais, onde é que estão errando mais. Beleza? Então, não há mais a necessidade de você bater foto. Tem um formulário, vai lá no formulário, preencheu, botou enviar. Beleza, recebeu a notificação, enviado. Não precisa fazer de novo, né? Porque aí, como na semana passada, nós tivemos aí alunos enviando 5 vezes a mesma atividade, certo? Basta uma. Beleza? Então, se você curtiu o nosso trabalho, esse é o nosso canal. Se você não é inscrito, dê essa força aí, se inscreva, ative o sininho das notificações, deixa aí o seu joinha, certo? Que nos ajuda bastante. Você também pode acompanhar resultados através do nosso site, certo? No site, aos sábados, eu estarei sempre atualizando o site com os resultados da semana. Então você pode ver quem entregou ou se você deixou de entregar alguma atividade, certo? Vai estar lá também. Quando houver notas, a gente vai estar passando as notas.
Beleza? E é isso. Beleza? Então vamos chegando ao final da nossa videoaula. Ok? E até a próxima aula. Valeu!